Irmãos e irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa reflexão do dia de hoje. A palavra de hoje guarda bastante relação com a de ontem, a palavra do domingo que abriu a semana. A primeira leitura de hoje é retirada do capítulo 11 do livro dos Números. E ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir, como proposta de reflexão da liturgia da palavra, o texto do livro do Êxodo que apresentava uma primeira queixa do povo de Deus na travessia, um determinado tempo, uma determinada etapa da travessia em que reclamavam da dificuldade que encontravam ao longo da travessia para encontrar comida, inclusive referindo-se ao tempo da escravidão do Egito como talvez um tempo melhor e mais interessante do que aquele, porque no Egito havia sim uma condição de escravidão, havia uma condição de humilhação, de privação de liberdade, da ausência de uma identidade enquanto povo. Mas o texto faz referência a algumas panelas de carne ou alguma coisa para comer que havia no Egito, não obstante toda essa condição de absoluta submissão e humilhação. O Senhor então responde e diz a Moisés que ao longo da travessia jamais faltaria o pão vindo do céu, o maná, mas que a cada dia seria dada a porção necessária do maná, e o maná tinha que ser preparado entre o maná que caía do céu e o pão que estava e que se colocava à mesa para que fosse preparado e para que fosse servido. Havia necessidade de um trabalho. Esse maná precisava ser então tratado, cuidado, cozido, moído, preparado para que depois se tornasse pão. Interessante que há uma promessa do ponto de vista da providência divina, mas ao mesmo tempo um convite dessa mesma providência à confiança e ao trabalho, para que a providência divina se concretizasse. A parte de Deus seria o envio do maná e a parte do homem seria o preparo do maná. O texto de hoje, capítulo 11 dos Números, apresenta o povo que, diante da situação de ter a porção necessária para cada dia e do trabalho necessário para preparar o maná, mais uma vez remete àquela condição de escravidão do Egito e à saudade de algumas iguarias, lembranças de melões, lembranças de panela de carne, de alguma outra situação que julgavam um pouco mais interessante do que o trabalho necessário para preparar o maná. Perdendo de vista, por exemplo, a perspectiva de que ali eles eram livres e caminhavam para a realização de um grande sonho, que é a terra prometida, a posse desta terra. Penso que a palavra de hoje, que é mais uma vez ilustrada, que é mais uma vez colocada ao lado de um relato de multiplicação de pães, que é o tema do evangelho de hoje, faz nos lembrar muito de condições e situações em que nós alimentamos esperanças, mas que essas esperanças são o encontro entre a ação divina em forma de providência e a ação humana em forma de trabalho. Como às vezes é difícil para nós empreender assim, um caminho relativamente longo, em que o Senhor jamais falta na providência dele, mas jamais deixa de contar também com o nosso trabalho. Peçamos ao Senhor que nos dê a perseverança para cumprirmos a nossa parte na realização de alguns projetos e conquistas que são de Deus em nossa vida, mas que jamais acontecerão sem o nosso trabalho. A providência divina jamais há de nos abandonar,
mas também nunca deixará de contar com o nosso trabalho para conferir consistência, enraizamento e sabor especial à nossa conquista. Um dia abençoado para todos.